Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, né, é o sexto domingo de Páscoa, né? O Senhor nos comunica a sua palavra e seu Espírito, o qual nunca nos deixará órfãos. Então, que nos coloquemos diante do Senhor, as nossas vidas, nossa caminhada de fé, as nossas lutas, esperanças e angústias. Então, que nessa Eucaristia, né, nós manifestemos o nosso louvor e proclamamos as maravilhas que o Senhor realiza em nós. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 8, versículo 5 a 8, depois o versículo 14 a 17. Atos, capítulo 8, versículo 5 a 8, depois o versículo 14 a 17. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em voz alta. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, nessa primeira leitura, mostra pra gente, né, hoje, como estamos nos aproximando, né, de Pentecostes, né, as leituras hoje, essa primeira, né, leitura vai nos preparando, né, para a recepção do dom do Espírito Santo, né, quando aqui na primeira leitura fala, não vos deixarei, quando Jesus fala, não vos deixarei órfãos, né, então, todo aquele que acolhe o Espírito Santo que foi entregue aos apóstolos, né, torna-se apto a defender a fé que recebeu. Então, a gente vê aqui nessa primeira leitura, né, o povo, né, os apóstolos, né, estavam em Jerusalém, eles ficaram sabendo, né, que Samaria acolhera a palavra de Deus, né, e mandaram para lá Pedro e João, né, então eles chegando lá, né, rezaram pelos habitantes da Samaria, né, e ali eles impuseram as mãos, né, e eles receberam o Espírito Santo em nome de Jesus, né, então que a gente também, né, possa, né, ter essa certeza, né, de que Deus está conosco, né, então que a gente possa realmente também proclamar as maravilhas que Deus faz na nossa vida, né, então que a gente realmente possa nos colocar a serviço de Deus e a serviço dos outros também. E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 18. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, essa segunda leitura mostra pra gente também, né, que mesmo diante das perseguições e dos sofrimentos, Deus está conosco, né? Maior prova disso é que ele deu seu filho para nos salvar,
né, para salvar a humanidade dos pecados, né? Ele justo, né, pagou por nós, né? O justo pelos injustos, né? Como diz aqui a primeira carta de São Pedro, né? Então, ele morreu por causa dos nossos pecados, né? Ele sofreu a morte na sua existência humana, né? Mas recebeu nova vida pelo Espírito Santo e ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, que nós proclamemos isso a todos, né? Que nós possamos dar graças e louvores, né, a Deus, porque Cristo está vivo, né? Ele venceu a morte, né? E que a gente possa anunciar isso a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 14, versículo 15 a 21. João, capítulo 14, versículo 15 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, essa leitura do Evangelho mostra pra gente, né, que a única, né, vocação, a única vocação que nós temos dentro, a vocação que nós temos dentro da igreja, né, é imitar a vida e a morte de Jesus, por estarmos convictos de que esta é a essência do amor e do apostolado, né, e comunicar esse fogo a todos com quem nos encontramos, né? Então, que a gente possa, né? Jesus nos dá essas palavras que Jesus fala aos discípulos aqui na leitura do Evangelho, ele hoje também fala para nós, né? Não vos deixarei órfãos, né? Foi nos dado um pai, Deus, o Pai de Jesus, e foi nos dado uma mãe, a igreja, né? Todo aquele que acolhe o Espírito Santo que foi entregue aos apóstolos, né? Como eu falei na leitura anterior, né? Na primeira leitura, torna-se apto a defender a fé que recebeu. Então, que a gente possa, né, realmente ter isso, né? E glorificar sempre, né? Proclamar sempre as maravilhas que Deus faz na nossa vida, né? Que nós possamos anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Essa é a missão que Cristo nos deixou, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.